Bom, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao OAB do Tatuapé, OAB virtual, Tatuapé virtual aqui online, com esta série de webinars que as comissões, os presidentes de comissões, os membros de comissões têm organizado de uma maneira brilhante. E aqui estou representando a diretoria, em nome da nossa presidente, a doutora Rosimeire Mateus, que queremos dar as boas-vindas à doutora Patrícia Novaes Calmon, nossa palestrante, parabenizar a doutora Cleissan Gisbert, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, por mais uma atividade, e dar as boas-vindas a todos os nossos participantes aqui presentes. Pelo que estou vendo aqui, temos então a doutora Vicentina, que é presidente da Comissão de Ação Social, e temos a doutora Aimé, que é vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia e que faz parte de outras comissões também. Não sei se tem mais algum membro, presidente de comissão, acho que por enquanto não. Mas todos sejam muito bem-vindos e passo a palavra para a doutora Cleissan. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, os membros da Comissão de Direito de Família, os representantes de outras comissões, doutora Tina, presidente da Comissão de Ação Social, e a doutora Carla também, da Comissão de Direito de Família, doutora Ednei, e também quero registrar que a doutora Patrícia comentou, se eu não falar corretamente o nome, por favor, me corrija, Esteleijanes Carvalho. A doutora ela é membro da Comissão de Direito Sistêmico do Espírito Santo, né? Seja muito bem-vinda, doutora. E só para comentar que aqui em São Paulo, a primeira comissão fundada de Direito Sistêmico foi na nossa subseção, na subseção da OAB Tatuapé, aqui em São Paulo, capital. Então, Tatuapé é vanguarda, sabe? Ela sempre está saindo na frente. Então, é isso, eu agradeço a todos e peço que façam as perguntas, né, diretamente no chat. E agora eu vou apresentar a nossa convidada especial, que é a doutora Patrícia Novaes Calmon, que muito gentilmente aceitou o convite para nos trazer um pouco aqui do seu conhecimento. Eu vou falar um pouquinho, tá, do currículo da doutora Patrícia Novaes. Ela é advogada especialista em Direito das Famílias, Sucessões e Idoso, mestranda em Direito pela Universidade Federal de Espírito Santo e presidente da Comissão da Adoção e do Idoso do IBDFAM do Espírito Santo, tá? O tema de hoje é divórcio virtual e o e-notariado. Eu oriento para que, de repente, quem quer acompanhar melhor a webinar, que se tiver acesso, que também dê uma lida no provimento 100, tá, do Conselho Nacional de Justiça. E também tem um artigo da doutora Patrícia Novaes Calmon, que foi divulgado no IBDFAM. Eu até coloquei lá no grupo, que também saiu no Migalhas. Então, eu coloquei, então quem puder depois procurar também, a doutora Patrícia Novaes, ela tem um artigo, tá, com esse tema, que foi publicado no IBDFAM, e para melhor compreensão também, eu oriento que leia o provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça. E nós estamos aqui hoje com uma excelente advogada que vai fazer uma explanação melhor sobre o assunto, sobre essa novidade do divórcio virtual, né? E eu peço que façam as perguntas no chat. A doutora Patrícia vai ter o tempo de 60 minutos, se terminar antes não tem problema, e depois eu vou fazer as perguntas, tá bom? Então, doutora Patrícia, está com a palavra, seja muito bem-vinda e fique à vontade, porque o OAB Tatuapé vai ser a sua segunda casa.
Que bom, doutora Cleizan. Estou muito feliz com esse convite. Eu estava até no mudo, porque aqui em casa tá todo mundo fazendo live, então pode ficar um barulhinho, mas esse barulhinho é daqui mesmo, então não tem jeito de tirar. E estou muito feliz de estar, né, na OAB Tatuapé. Estou vendo que é realmente de vanguarda, faz vários eventos fantásticos, inclusive. Quero agradecer ao doutor Sérgio, que está aí com a gente, e também todo mundo que está aí com a gente. Estou vendo que o nome é a doutora Ademir, a advogada Rita Gonçalves, a Aimee, Carla, a doutora Ednei. Então, quer dizer, todo mundo que está aí com a gente, vamos participar desse assunto. Quem quiser mandar uma perguntinha, meu chat já está até aberto ali na frente, então fica fácil para a gente conseguir visualizar. Quero dar boa noite também para a doutora Ednei, que deu boa noite, doutor Jorge Henrique, a Silvana, e também a Estela Janes, além da Carla. Então, boa noite, pessoal. Um prazer, de fato, estar aqui. Estou muito feliz. E o tema hoje é a questão do divórcio virtual. E é comum, assim, nos artigos que a doutora Cleizan acabou mencionando, acabou que eu trouxe, né, essa temática, a era da desmaterialização dos procedimentos extrajudiciais. E o curioso, né, de trazer esse termo, que muita gente fala assim, nossa, o que é isso? Desmaterialização. De fato, esse termo ele acabou sendo conceituado lá no provimento 100, né, que a doutora Cleizan falou que realmente, né, para quem não leu ainda, vale a pena dar uma lidinha nesse provimento, porque ele acaba interferindo fortemente, né, enfim, na prática de todos os atos notariais, todos, daqui a pouco a gente fala, vocês colocam aí uma estrelinha aí que a gente volta nesse todos daqui a pouquinho. Então, desmaterialização, né, de fato, o que seria isso, né? Primeiro passo. Isso, de fato, significaria para o provimento 100 um sinônimo de digitalização. Mas a gente tem que trazer uma parte aqui até mais literária, até mesmo para a gente poder sintonizar esse tempo que a gente está. Por quê? Porque, no final das contas, não sou eu que estou falando, não é a doutora Cleizan, nem o doutor Sérgio, todos nós estamos falando isso, que a pandemia ela acabou acarretando uma aceleração no fenômeno tecnológico. Né? Isso ninguém tem dúvida. Hoje em dia, a gente está reformulando, remodelando a própria forma de se relacionar com o outro e não poderia ser diferente as próprias manifestações, os próprios atos judiciais e até mesmo administrativos pelos cartórios em si. Então, nesse contexto, né, a pandemia está aí, trouxe um novo contexto, tecnologia e tudo mais. Então, enfim, a gente precisa se adaptar e o CNJ andou bem justamente trazendo no provimento 100 essa questão do e-notariado. Então, ele implantou uma forma eletrônica de se fazer, de fato, né, para que o tabelião realize atos notariais, mas aí em São Paulo, vocês já estavam até com um procedimento eletrônico, né? Florianópolis, lá em Florianópolis, São Paulo, e também, agora eu esqueci, outros lugares que já tinha esse sistema. Em Tocantins, salvo engano. Tinha 3 lugares que já tinha essa definição bem certa, mas São Paulo é um deles. Né? Depois eu quero até ouvir a opinião de vocês, se vocês já utilizaram esse outro sistema que vocês estavam utilizando. Enfim, mas nesse contexto que a gente está falando, né, tem o e-notariado, o provimento 100, né, o CNJ andou bem nesse contexto de viabilizar a possibilidade de realização de atos notariais por forma eletrônica. Então, nesse contexto, surge essa questão da desmaterialização. Porque o que antes era feito no papel, de fato, né, a gente tinha aqui no cartório, levar o nosso papelzinho, os nossos documentos, a nossa petição e tudo mais, e também a escritura era lavrada também no papel. Hoje a gente fala que houve uma desmaterialização, que é justamente essa entre aspas, digitalização, né, do que era físico para o mundo digital. Então, nesse contexto, embora seja digitalização, tenha o mesmo significado de desmaterialização para o provimento 100, a literatura, enfim, a literatura muitas vezes de empreendedorismo, né, de outras áreas, acabou trazendo esses conceitos já há algum tempo. Foi o caso do Peter Diamandis. Eu não sei se alguém conhece ele, mas ele é assim, uma fera brava mesmo, o fundador de uma universidade de inovação importantíssima nos Estados Unidos, que se chama Singularity University. E lá, o Peter Diamandis, ele tem um livro
que ele acabou falando dos 6Ds das tecnologias exponenciais. E olha que coisa curiosa, ele acaba falando, né, que existem uma série, tipo como se fosse um processo que leva para que uma tecnologia vire, como ele chama, exponencial. Que ele fala que é 6Ds porque tem 6 palavrinhas que começam com a palavra, iniciando com D, né, com a letrinha D, que é justamente digitalização, então a digitalização, decepção, disrupção, desmonetização, desmaterialização e democratização. E nesse contexto, né, o Peter Diamandis, esse feríssimo, essa pessoa monstra de fato, ele acabou falando que, se por um lado a digitalização era um primeiro passo, né, dessas tecnologias exponenciais, a desmaterialização era um processo muito mais evoluído. Então, para ele, para o Peter Diamandis, nessa questão, né, tecnológica em si, digitalização é uma coisa e desmaterialização é outra coisa. Isso eu falo assim, só para trazer uma referência literária, para a gente perceber que o próprio Provimento 100, ao trazer esses termos, né, muitas vezes, ele não criou, né? É um termo que já é bastante difundido em outras searas, só que agora ele trouxe e conceituou. E ele conceituou, de fato, trazendo como sinônimo a primeira e a penúltima dessas etapas estabelecidas por Peter Diamandis, né? Enquanto a primeira, a digitalização para o Peter Diamandis, seria justamente colocar o que estava no papel, digitalizar mesmo, né? Porque a gente já conhece esse processo de digitalizar, tipo colocar no mundo digital mesmo. Já a desmaterialização seria o próprio desaparecimento dos produtos e serviços, já transformando eles em outros mais econômicos e mais democráticos. Isso significa que é como se fosse, por exemplo, o iPhone. Antes do iPhone ou do smartphone, a gente tinha despertador, a gente tinha essa coisa de digitalizar, né? Aquela, enfim, não a Xerox, né? Que digitalizava. A gente tinha uma série de questões, uma série de outros produtos adicionais. Hoje, com o iPhone, você faz tudo. Então, é isso que ele fala, de acabar democratizando, inclusive, né? Tirando essa, vamos dizer assim, essa materialização em si. Então, isso só para a gente dizer que são termos já cunhados, já conhecidos mundo afora, mas aqui, para a gente, né, para a questão do Provimento 100 e para o que importa para a gente, né, que é, de fato, a questão da advocacia, né, e como que a gente vai atuar com esse divórcio, para o que importa hoje, digitalização é a mesma coisa que desmaterialização, e essa é uma realidade. O Provimento 100, que eu acabei de falar para vocês, né, que acabou instituindo o sistema e-notariado, ele acabou trazendo, obviamente, ele, na verdade, ele, né, que criou o sistema e-notariado, preciso falar isso, que é muito importante para ver como que esse ato, esse provimento em si, ele impacta a nossa vida de forma muito brutal, né, de fato. Porque no dia 26 de maio de 2020 desse ano, houve a edição desse provimento. E o mais importante, não existe qualquer tipo de vacácio. Isso significa que já é aplicável, né, para que o advogado, para que as partes consigam realizar divórcios extrajudiciais, elas precisam, de fato, se utilizar desse sistema e-notariado. Mas vamos lá, né? Calma, vamos por partes, na verdade. Quando a gente está falando dessa questão toda da vacácio e do sistema notariado, primeiro ponto que a gente tem que perceber, a gente é muito acostumado com a questão de que a gente peticiona um processo eletrônico, por exemplo, a gente vai lá no PJE e a gente vai lá, peticiona, faz tudo ali da forma como tem que fazer. Já peticiona diretamente, aí a gente já consegue ver o despacho do juiz, a decisão e ver o andamento processual. No e-notariado, não é assim que as coisas são, na verdade. Né? De fato, no e-notariado, existe como se fosse 3 fases do procedimento. Já vou falar logo as fases para a gente já se sintonizar e aí depois eu vou falar algumas nuances específicas e bem importantes do provimento 100. Vamos repartir como se fossem 3 fases assim. A primeira delas, né, como eu disse, a gente não vai lá e peticiona no sistema. O que a gente tem que fazer nessa primeira fase você vai ter que entrar em contato com o cartório que você escolheu, né? Que a gente sabe que é livre a escolha do cartório, e aí vocês colocam outra estrelinha aí que a gente vai falar dessa liberdade de escolha do cartório um pouquinho também mais para frente. Então, você escolhe o cartório que você vai realizar, né? Com o seu cliente, porque eu acredito que todos sejam advogados. Tem alguém que não é advogado aqui, só para saber? Se não tiver, coloca a mãozinha, alguma coisa.
que aí eu consigo ver. Que aí todos são advogados, né? Tá vendo aqui a carinha de todo mundo? Então pronto. Então, nesse contexto, a gente está falando, então, todos somos advogados. Então, quando a gente tiver que ir lá, de fato, para dar entrada nesse divórcio extrajudicial, a gente vai ter que se valer de um procedimento que é não é tão moderno, tão tecnológico assim, como se fosse um PJE. O que vai acontecer no primeiro momento é que a gente precisa entrar em contato, na verdade, com esse cartório, ou por e-mail, ou por telefone, né, muitas vezes, ou então por plataformas digitais, como a questão do WhatsApp, o Skype, muitas vezes. Só que a diferença disso tudo está num aspecto importante que o provimento 100 acaba falando. O cartório, ele precisa dar ampla divulgação a essa forma de contato escolhida. O que é diferente do que acontece hoje em dia, porque, pelo menos aqui no meu estado, que é o Espírito Santo, e nos estados que eu costumo trabalhar, a gente acaba trabalhando no seguinte sentido. A gente liga para o cartório ou comparece no cartório para saber o procedimento adotado por aquele tabelionato, por aquele ofício de notas. Porque cada tabelião, como nós sabemos, né, tem um pensamento, tem um posicionamento. Então, cada ofício de notas tem um trâmite. Essa é a questão, assim, que acaba que houve uma certa padronização, mas nem tanto. O próprio Movimento 100, ele trouxe possibilidade do tabelião estabelecer qual é esse meio. É por e-mail, é por telefone, é por plataformas eletrônicas, WhatsApp, Skype, enfim, só que dê ampla divulgação. Então, por exemplo, até mesmo ao entrar eventualmente no site do próprio ofício de notas, você já pode ir lá ver a informação. Então, isso tudo é muito importante. Só que nesse primeiro ponto, pode não ter mudado tanto, né? Obviamente. Aqui no meu estado, inclusive, o cartório que eu costumo trabalhar, ele aceita já tudo por e-mail. Então, eu entro em contato, por exemplo, pelo WhatsApp, já mando os documentos já digitalizados por e-mail e aí já o trâmite começa a partir dali. Então, para alguns tabelionatos e para algumas pessoas, né, que trabalham com ofícios de notas, que aceitam já esse mecanismo mais tecnológico e tudo mais, não mudou tanta coisa, não. E nesse primeiro passo, né, a gente precisa analisar o seguinte. Primeiro ponto, você vai, obviamente, encaminhar os seus documentos digitalizados, eventualmente pagar os emolumentos que eventualmente tiver alguma pendência, né, para pagar e tudo mais. Então, nesse momento, você vai encaminhar para lá e o tabelião vai analisar aqueles documentos, vai analisar os requisitos essenciais para a prática do ato. Isso eu estou falando bem geralzão, porque isso é o próprio sistema notariado. Daqui a pouquinho a gente faz a nossa adaptação para o divórcio em si. Então, nesse contexto, né, você tem a primeira fase, você vai entrar em contato, enfim, por telefone, pelo meio que tiver tido ampla divulgação. O próprio tabelião vai analisar a validade, os requisitos do próprio ato em si. E aí vem uma outra novidade, que é o seguinte: o próprio provimento 100, ele estabeleceu que o tabelião ele vai designar uma videoconferência para que ocorra a captação do consentimento daquelas partes. Então, quer dizer, o que antes era realizado presencialmente, as partes tinham que comparecer ao cartório para a realização desse ato. Hoje, esse ato é realizado por videoconferência. Esse ato, assim, o ato que, de fato, as partes tinham que estar ali na presença do tabelião. Esse seria o segundo ato, analisando de uma forma bem geral. E, por fim, né, estando tudo ok, os documentos, né, tudo certinho, sem problema nenhum, né, a videoconferência toda certinha, então, a gente agora, o próprio tabelião vai realizar a lavratura do ato eletrônico notarizado, e isso sim vai ser por meio do sistema e-notariado. Então, se por um lado, né, muitas vezes a gente fala assim, houve um sistema, que ótimo, né, achando que a gente vai peticionar lá e tudo mais, eu acho que poderia ter sido, né? Eu já vou logo falando aqui que eu tenho essa impressão que por que não? Por que não fazer como se fosse um PJE? Mas não foi assim que as coisas foram feitas, né? Então, nesse momento, nesse terceiro momento, que o próprio tabelião vai lavrar a escritura pública no sistema, inclusive essa escritura pública ela vai ter uma intercomunicação entre os demais ofícios de notas. Então, primeiro ponto é esse, a gente tem como se fosse 3 fases iniciais para que ocorra essa questão da utilização do sistema e-notariado. Fechando um pouquinho mais aqui,
Agora a gente entra no ponto do divórcio em si. Porque, embora muitas pessoas possam falar, agora divórcio é online, é virtual, enfim, os requisitos materiais de validade para o ato não mudaram. A mesma coisa que sempre se exigiu, como, por exemplo, a observância da Resolução 35 do CNJ, bem como do CPC 15, né, do artigo 733, ali em diante, é imprescindível. Então, você vai precisar necessariamente de consenso entre as partes, você vai precisar de inexistência de filhos menores, né, incapazes, e também, ou então, estado gravídico. Essa questão do estado gravídico foi até uma novidade, né, que as partes precisam declarar que não tem pelo menos conhecimento do estado gravídico. E, além disso, a gente teria que ter a assistência do advogado ou da Defensoria Pública. Então, os requisitos materiais são os mesmos. Além disso, todos nós sabemos, e somos advogados atuantes na área de família, todos nós sabemos que hoje, para você querer se divorciar, depois da emenda 66 de 2010, basta você querer, você não precisa né, que a outra pessoa concorde, mas é óbvio que nesse contexto aqui, a gente está falando de um divórcio consensual, então tem esse contexto todo do outro também assinar junto com você, né? Vamos dizer assim, com a parte que está querendo se divorciar. Então, hoje, né, o divórcio é uma questão do direito potestativo, né? Não cabe recusa ou qualquer coisa desse tipo por parte da outra parte, né? Se isso é cabível, vamos dizer assim. Então, beleza, requisitos materiais, tudo certinho, os documentos para você acabar encaminhando nesse primeiro passo, né, nesse primeiro momento, são aqueles mesmos documentos que estão dispostos lá, também lá no CPC e também na Resolução 35, que é, por exemplo, a certidão de casamento, eventualmente o pacto antinupcial, eventualmente, né, a partilha de bens que você queira realizar, né, a questão da certidão dos imóveis ou móveis, caso queira, enfim. Então, e também, obviamente, né, a declaração que você não tem filhos menores e não sabe de estado gravídico, a certidão de nascimento dos filhos, todos os documentos que estão, né, que sempre você teve que utilizar, né, para fazer o divórcio extrajudicial, você continua tendo que utilizá-los agora, nesse momento. Só que agora, né, desmaterializados ou digitalizados. Você vai pegar, colocar tudo digitalizado, bonitinho, e vai mandar, e aí vai encaminhar só um PDF, enfim, um arquivo único para lá. E aí, beleza, né? A gente está falando dos requisitos do próprio divórcio em si. A doutrina, ela acaba apontando que a existência de filhos incapazes, quando as questões já estão resolvidas no judiciário, isso não inviabiliza por si a questão do divórcio extrajudicial. Então, pode ser que seja interessante para o advogado, esteja dentro daquele contexto da própria estratégia da pessoa, né, do advogado, primeiro, entrar eventualmente com uma ação judicial, já regulamentar as questões das crianças e tudo mais, e depois, eventualmente, entrar com esse divórcio para a questão da partilha, eventualmente, ou também para o divórcio, ou alimentos entre os cônjuges. Embora isso, na minha opinião, não faça muito sentido, né? Porque a gente sabe que um processo judicial costuma demorar muito mais do que um procedimento extrajudicial, que é relativamente rápido, né? Não tem grandes questões, né, na questão do divórcio extrajudicial. Então, beleza, primeiro ponto é esse. E mais, acabei de lembrar aqui um outro ponto. O próprio CNJ, ele acabou falando que a existência de filhos emancipados não obsta a realização do divórcio extrajudicial. Isso significa que pode ser uma estratégia, eu estou dizendo estratégia no sentido de você conferir a melhor proposta, né, jurídica para o seu cliente, né, inclusive de custos, porque pode ser muito mais interessante você emancipar o seu filho, né, para viabilizar com isso a questão do divórcio extrajudicial, se o seu cliente tiver filho de 16 a 18 anos, obviamente, e, com isso, viabilizar o divórcio extrajudicial, porque a gente está falando de custos, e não só custos financeiros, mas também custo emocional, custo temporal e todos os outros custos que a questão da demanda judicial acaba trazendo, né? A gente sabe que enfim, o próprio litígio, muitas vezes, ainda que seja um divórcio, vamos dizer assim, de jurisdição voluntária, né, aquele divórcio consensual e tudo mais lá do 733, isso pode acabar
prolongando uma situação desnecessariamente, um litígio, uma questão que vai ficar ali mal elaborada por mais tempo naquela família. Então, enfim, isso está tudo na nossa própria estratégia, enfim, como advogado mesmo, né, para ofertar ao nosso cliente essa possibilidade. Tendo filho de 16 a 18 anos, talvez seja mais interessante, muitas vezes, emancipar para viabilizar essa questão, obviamente, do divórcio extrajudicial. Mas a gente sabe que existe também a possibilidade, né, até está lá na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá também tem a possibilidade de realização de um divórcio extrajudicial se, por exemplo, você mora fora do Brasil. Né? De acordo com a Convenção de Viena, as autoridades consulares, na verdade, elas possuem a possibilidade, né, a competência, entre aspas, né, de realizar os divórcios consensuais também. E a própria LINDB estabelece os mesmos requisitos materiais. Só que o e-notariado, ele não foi, ou melhor, o provimento 100, ele não foi dirigido à questão das autoridades consulares. Então, é até um questionamento que se pode fazer, né? Porque se ela supostamente possui competência e função para esse exercício de atos notariais, enfim, por que não, né, já viabilizar esse instrumento de uma forma muito mais ágil, até mesmo para pessoas que moram fora do país, ou lá se divorciaram eventualmente, fizeram lá e agora estão aqui. E essas questões todas que vão surgindo a partir do estudo, né, que a gente vai tendo dessa questão do provimento 100. Então, só para trazer aqui para vocês nessa questão que, embora exista essa possibilidade e tudo mais, ainda mais nesse momento ultra globalizado, nessa sociedade ultra globalizada que a gente vive, talvez, né, com o tempo seja interessante também ter um provimento, enfim, algo específico para essa questão das autoridades consulares. Mas, pois bem, a gente sabe, então, que o provimento 100 regulamentou o divórcio, mas não só o divórcio, extrajudicial por meio dos ofícios de notas. E eu falei, né, para vocês marcarem uma estrelinha, que por que eu estou falando que não só o divórcio? O provimento 100, de fato, ele trouxe uma questão, um espectro de fato muito mais amplo para a questão dos atos notariais. De acordo com o provimento 100, ele fala todos, né? Todos os atos notariais podem ser realizados por meio eletrônico. Todos, eu estou falando inventário, eu estou falando de certidões translativas de direitos reais, eu estou falando de, enfim, doação, qualquer ato que você queira realizar, algum negócio jurídico, qualquer ato você pode sim realizar através do e-notariado, seguindo esses três pilares, vamos dizer que eu falei, os 3 pilares gerais, né? Primeiro a comunicação, depois a videoconferência, depois a questão da lavratura do ato. E agora eu já começo a falar alguns pontos específicos para vocês, que é, por exemplo, a questão da assinatura eletrônica notarizada. De acordo até com o provimento 100, é muito interessante, pessoal, vocês darem uma lidinha, que no próprio artigo 2º, né, eu até imprimi, tem uma série de conceitos bem interessantes para a gente não comer mosca quando a gente estiver fazendo a solicitação do ato e tudo mais, até mesmo naquele peticionamento que eu costumo fazer, não sei se vocês trabalham já peticionando para o tabelião, aquela coisa toda. E aí tem uma série de questões aqui, como por exemplo, né, o ato notarial eletrônico, a questão da biometria, né, que quando você vai, eu vou falar daqui a pouquinho da biometria, não vou falar ainda não, para não colocar o carro na frente dos bois. Enfim, a papelização ou materialização, que é o inverso justamente de digitalização e desmaterialização. Mas o que agora é importante na questão conceitual é a questão da assinatura eletrônica notarizada e do certificado eletrônico notarizado. Isso porque essa foi uma das maiores inovações, de fato, na questão do provimento 100, que é o seguinte: nós, advogados, nós temos um token desse, né? Nós trabalhamos com isso muitas vezes para peticionar, para tudo, né? Esse token aqui, ele é o nosso certificado eletrônico. Mas esse certificado, ele possui custos. Ele custa, não sei, na faixa dos R$300 aí e tudo mais. E convenhamos que não é todo mundo, todas as pessoas que vivem no Brasil ou para o além, né, ou até fora do Brasil, que possuem condições financeiras ou até mesmo possuem um certificado desse da ICP Brasil. E aí vem a grande novidade do provimento 100, que é a possibilidade da pessoa
física ou jurídica, elas comparecerem até o próprio tabelião para a realização de um certificado eletrônico notarizado, que vai ter um tempo determinado, e também, por esse certificado, ela vai poder fazer a assinatura eletrônica notarizada dela. O mais interessante, esse certificado eletrônico notarizado, ele é gratuito. Então, esse foi um dos grandes pontos, né, que enfim, os tabeliães, está todo mundo falando que foi um dos grandes pontos, inclusive para você viabilizar a questão dos atos notariais, de fato, né, à população. Porque nem todos, como eu estou falando, possuem dinheiro para comprar um certificado eletrônico notarizado, um certificado eletrônico da ICP Brasil. E mais, nós sabemos ainda, muitas vezes, né, vou até já juntando com outro assunto aqui, nós sabemos muitas vezes que a nossa sociedade, a gente está falando agora de uma certa desigualdade social e tudo mais. Nem todo mundo tem dinheiro para ter um ICP Brasil, então, por isso, a possibilidade do certificado eletrônico notarizado foi muito bem-vinda. E também houve uma outra novidade, que foi uma das melhores, mais interessantes novidades, de fato, que é a possibilidade de realização de um ato notarial híbrido. Isso significa o quê? Eu já até puxei o gancho aqui dessa questão de desigualdade, muitas vezes, para pegar essa questão do ato notarial híbrido. O ato notarial híbrido é a possibilidade de uma pessoa realizar um ato mais ou menos eletrônico, mais ou menos físico. Isso significa que pode ser que uma das partes, por exemplo, assinem, né, façam uma assinatura de modo físico e a outra por modo digital. E esse modo físico está lá no provimento 100. Ele tem que ser digitalizado para ser incluído no próprio sistema do e-notariado. Ou então, pode ser, né, que caso seja um ato unilateral, que esse ato seja realizado por essa pessoa de modo presencial, mas que será encaminhado também por meio digital. Isso significa que ele é híbrido justamente por essa feição meio física que precisa ser de fato digitalizada, desmaterializada, ou então a realização de duas pessoas, né, que estão em condições, sei lá, diferentes, uma digital e a outra física. E eu estou trazendo essa questão que é muito importante, muito interessante a gente perceber que existe essa possibilidade pelo ato normativo, porque nós sabemos que existem pessoas que, nesse mundão, nesse Brasilzão que a gente tem, né, desse tamanho e super heterogêneo como é o Brasil de fato. Nesse tamanho do Brasil e com pessoas super heterogêneas como nós temos pessoas pobres, temos pessoas ricas, temos pessoas de classe média, enfim, temos pessoas idosas, temos pessoas com deficiência, temos todo um contexto que a gente precisa analisar, que pode ser que se o próprio CNJ ele não tivesse autorizado essa questão do ato notarial híbrido, muitas dessas pessoas estariam de fora da possibilidade de realização dos atos notariais. Porque, convenhamos, a própria possibilidade de realização de atos, enfim, pelo tabelionato e tudo mais, até mesmo agora, né, por meios online, vamos dizer assim, né, por meio virtual, essa própria questão acabou trazendo... Gente, só beber uma aguinha, é porque eu vou ficar seca aqui, só um minutinho. Essa própria questão acabou trazendo uma questão seguinte. Bem, o Brasil é enorme, temos pessoas de vários jeitos, e pode ser que a pessoa não tenha condições de comparecer presencialmente até o tabelião. Ou melhor, olha, até me perdi depois dessa água. Desculpa, gente. Vamos voltar lá. Pode ser que a pessoa, pelo ato notarial híbrido, ela precise comparecer até o tabelionato porque ela não tenha meios, de fato, para poder realizar essa assinatura eletrônica. Porque, por exemplo, pode ser que ela viva numa zona rural, né, que é, enfim, distante e não tem acesso, de fato, à questão da rede Wi-Fi. E mais, pode ser que essa pessoa ela tenha o que eu acabei descobrindo essa palavra, eu adoro utilizar, porque é uma palavra nova, né, que é uma ausência de literacia digital. Né? Justamente seria a inaptidão ou a inabilidade dela poder manusear as plataformas digitais de forma adequada, como hoje em dia a gente precisa. E por que eu estou falando isso? Hoje em dia, para você realizar a sua assinatura eletrônica notarizada por meio do certificado eletrônico notarizado, você precisa do seu celular
como um token. Em vez de você ter isso, o seu celular é o seu próprio token que você autoriza. Então, lá você tem que ter a questão do aplicativo do e-notariado para que lá você consiga autorizar a própria assinatura. E convenhamos que pode ser que pessoas com idade mais avançada, nem falo idosos, porque muitos idosos estão muito inseridos no contexto digital, mas pessoas com idade, não sei, centenárias, 90 anos, ou com alguma questão, alguma dificuldade física, eventualmente, talvez elas não consigam realizar. Então, por isso que essa questão da possibilidade do ato notarial híbrido foi também extremamente importante. Então, só pelo que a gente está falando, dá para perceber que esse provimento, ele acabou trazendo alguns caracteres, né, vamos dizer assim, né, umas características bem interessantes, porque ele acabou trazendo uma certa segurança jurídica. A segurança jurídica está justamente na possibilidade, não uma possibilidade, mas na existência de um QR Code na própria escritura pública lavrada. Então, beleza, né? Você pode eventualmente imprimir para fazer com que essa escritura pública tenha efeitos em outros lugares. E pelo QR Code, qualquer pessoa consegue identificar a autenticidade dessa própria escritura, enfim. Além de ter também essa questão dos selos, né, dos próprios tribunais. Então, o primeiro ponto do próprio provimento 100 é a questão da segurança. Trouxe uma certa segurança, né, a mais, assim, não tem dúvidas disso, mas também trouxe uma certa padronização, que foi algo também bem interessante, porque, como eu disse, alguns estados já estavam agora regulamentando alguns sistemas específicos eletrônicos, como o caso de São Paulo, né, que todo mundo está estudando aí, que vocês tinham e tudo mais. Então, quer dizer, houve uma padronização nessa forma, né, não tem dúvida disso, e também, obviamente, trouxe uma maior acessibilidade. Quando a gente está falando de algo por meio virtual, principalmente em um momento de pandemia, a gente sabe que não tem dúvida, né, que isso acarreta uma maior acessibilidade. Porque agora a gente não tem mais esse trânsito tão livre quanto em outros tempos. E a gente sabe que, bem, a gente, na verdade, o Google, né, sabe que o divórcio extrajudicial virtual e ainda gratuito, houve uma ascensão enorme de procura no Google esses dias aí. Eu não sei se vocês ouviram falar dessa informação, mas quer dizer, tudo isso acabou viabilizando, né, e trazendo uma maior acessibilidade de fato para a questão do divórcio nesse contexto todo de pandemia que a gente está vivendo. E então, beleza, né? A gente já falou de alguns aspectos importantes e também tem um outro aspecto que aí vem uma questão bem complicadinha, assim, que não tem resposta, tá? Tem, vamos dizer assim, doutrina para todos os lados, tem entendimentos de tabeliães para todos os lados, e que é o seguinte, o próprio provimento 100, ele acabou estabelecendo uma competência para a realização dos atos. Então, vocês podem pensar assim, tá, mas de acordo com a resolução 35 do CNJ, né, aquela que trata lá do divórcio extrajudicial, lá não tinha essa questão de competência. Você não precisaria sequer seguir aquela questão da competência lá do CPC. Você poderia escolher livremente o tabelionato, o ofício de notas que você quisesse. Só que agora, com o provimento 100, o provimento 100 acabou trazendo o seguinte, que de fato, né, o próprio tabelião, ele tem competência, né? Ele tem atribuição para a realização dos atos dentro daquela circunscrição territorial que ele recebeu a delegação. Então, o que é que isso significa? Que você deveria necessariamente realizar o ato dentro do município do seu domicílio, por exemplo? Esse é um entendimento que sim, né? Se, por exemplo, você mora, né? Os casais, né? O casal que está se divorciando, morava naquele município, esse é um entendimento. Então, beleza, né? Pegando essa noção que se tem que o tabelião pode praticar os atos dentro da circunscrição territorial do município, tem esse posicionamento que fala assim, ok, dentro do município que a pessoa mora e tudo mais. Isso porque dentro do município, né, de domicílio, na verdade, é um dos requisitos, uma das hipóteses de competência que o provimento 100 estabeleceu 5. Então, uma das hipóteses é justamente a questão do domicílio. Só que a questão do domicílio, ela está circunscrita à questão de
ata notarial, né, que é um dos atos notariais possíveis, né, obviamente, e também na questão das procurações. Então, eu vou logo falando assim, tá? Em relação aos outros atos, o próprio provimento 100 ele acabou estabelecendo sempre um requisito do local do imóvel de alguma realização de um ato, vamos dizer assim, daquele ato, né, ato notarial que você está pretendendo, né? Vamos dizer, um compra e venda, né? Vamos dizer assim, um local do imóvel. Então, beleza, tem lá no provimento 100. Mas a grande questão é o seguinte, embora o provimento 100 tenha estabelecido, por exemplo, a questão do domicílio, por exemplo, a questão do imóvel, ele parece que muitas vezes ele pode ter ido além. É porque existe uma lei, que é a Lei 8935 de 94, que ela estabelece no artigo 8º dela que é livre a escolha do tabelião de notas. Aí ele fala assim ainda, olha, qualquer que seja o domicílio das partes ou lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio. Então, será que o provimento 100 ele inovou indevidamente no ordenamento jurídico? Porque esse é um grande questionamento que se tem. Não tem resposta definitiva ainda, porque, de fato, houve um estabelecimento de competências. E o pior, o estabelecimento de uma competência dita absoluta. Porque lá no provimento 100, o próprio provimento fala, no artigo 6º, que a competência é absoluta. E se ela é absoluta, de acordo com o provimento 100, isso acarreta nulidade, o caso de descumprimento. Então, grande questão. Surgiram duas correntes a partir disso. Lá nessa Lei 8935, tem o artigo 8º, que fala que é livre a escolha do tabelião de notas, mas tem o artigo 9º, que fala um outro posicionamento, que fala que, da mesma forma do provimento 100, fala que o próprio tabelião ele tem a competência, a atribuição dentro daquela circunscrição territorial que ele recebeu a delegação. Então, para a primeira corrente, acabou saindo do seguinte sentido. Não, o provimento 100, ele inovou indevidamente no ordenamento jurídico, porque o provimento ele não é uma lei em sentido formal. Então, ele não pode ir de encontro ao que uma lei está dizendo. Ele só pode regulamentar aquelas questões de acordo com a lei. Ele não é lei, ele é um provimento, é um ato normativo de caráter inferior. Então, a primeira corrente falou, não, inovou indevidamente porque o artigo 8º dessa Lei 8935 fala que é livre a escolha do tabelião de notas, enfim, independentemente de domicílio ou de imóvel, ou de local, enfim, de qualquer questão, é livre. Então, você poderia, de acordo com essa corrente, seguir, por exemplo, e você está fazendo um divórcio em São Paulo, mas você acha que por alguma razão seja mais conveniente, essa razão eu posso falar daqui a pouquinho, seja mais conveniente realizar esse divórcio no Espírito Santo, por exemplo. Então, não teria problema nenhum, porque a Lei 8935 acabou falando que é livre. Se é livre mesmo, independentemente de qualquer circunscrição. Mas, para a segunda corrente, esse artigo 8º, que fala que é livre, tem que ser lido de acordo com o artigo 9º, que fala da circunscrição territorial que o tabelião recebeu essa delegação. Então, quer dizer assim, para uma corrente, inovou indevidamente, então, enfim, não é aplicável aquelas disposições que falam da questão da competência, que está lá no artigo 19, 20 e 21 do próprio provimento 100. Mas, para a segunda corrente, seria válido sim. Então, quer dizer assim, se é válido, você precisa realizar, por exemplo, o seu divórcio, se você tiver partilha de bens imóveis, por exemplo, na circunscrição do imóvel, naquele local do imóvel. Isso significa que você pode escolher o tabelião, obviamente, né, livremente dentro daquele município, não tem nenhuma questão nesse sentido, você pode escolher do bairro A, bairro C, bairro D, ou aquele da sua confiança, mas dentro daquela circunscrição. Isso seria nessa segunda corrente, nessa questão, por exemplo, de você ter um imóvel, né, um divórcio com partilha desse imóvel. Então, a grande questão surge o seguinte, não tem nenhuma previsão lá no provimento 100 a respeito de atos notariais sem valor econômico, como a questão do divórcio consensual sem partilha de bens. E aí surgiu, até mesmo, tem a doutora Renata Cisne, que é uma advogada fantástica de Brasília, ela acabou escrevendo um artigo sobre essa questão da competência, no caso de divórcio sem valor econômico. E ela acabou se utilizando, obviamente,
de alguns provimentos, né, que já tinha no Brasil, né, a respeito dessa possibilidade de você de fato ter liberdade, né, na escolha de fato do local que você vai querer entrar com esse divórcio, né, na escolha do tabelionato. E ela fala ainda que ela vai além, que ela não fala nem só a questão do domicílio das partes, mas ela fala também da possibilidade da própria sede, enfim, do advogado das partes, né? Ser algo que possa guiar aí essa questão de melhor definição enfim, da competência, entre aspas, da definição do local adequado para você fazer esse requerimento de divórcio. Eu estou falando competência, entre aspas, porque nós sabemos que competência é também um instituto, né, vamos dizer assim, processual. E embora o provimento sem tenha sido utilizado de competência, né, e exista, de fato, competência administrativa, que é um dos requisitos lá do ato administrativo, essa competência acaba sendo vista como uma atribuição de fato, né? Então, não é aquela competência em sentido estrito processual, mas a gente analisando aqui, adaptando, né, de fato, para esse contexto de atos administrativos, né, em si, a gente pega a competência como um dos requisitos do ato administrativo e tudo mais, enfim. Mas a gente tem que se ligar para essa questão que lá fala competência, enfim, e tem uma certa dissidência, né, da doutrina nesse ponto. Já estou quase finalizando, acho que já está dando aí meu tempo, né? Não sei se eu estou ultrapassando. Posso falar um pouquinho mais? Tá dando prazo? Pode, tá tranquilo. Tá, ótimo. Então tá. Então, nesse ponto que a gente falou da competência, que é um aspecto muito importante de fato. E a gente tem que perceber o seguinte, assim, quando a gente está falando, né, de atos em si, atos notariais, né, de possibilidade de realização de alguns atos em si por meio do cartório, a gente está falando de uma tendência já do nosso sistema, que é da desjudicialização de uma série de procedimentos. Obviamente, também garantindo um maior acesso à justiça, que isso a gente não pode esquecer nunca, né? Assim, que até existe uma professora uruguaia, que se chama Cecília Fresnedo, que ela acaba que fala o seguinte, que o acesso à justiça, analisado num espectro muito mais amplo do que o acesso ao judiciário, é um dos direitos fundamentais que a pessoa tem, mais importante de todos. Isso significa que, por meio do acesso à justiça, você consegue viabilizar todos os outros direitos inerentes, né, que eventualmente estão sendo denegados. Então, nesse movimento de desjudicialização, de conferir um maior acesso à justiça em sentido amplo mesmo, esse provimento veio muito bem a calhar, obviamente. Então, quer dizer, tudo isso acaba sendo muito interessante para a gente ver essa questão toda. Deixa eu ver, eu fiz umas anotações aqui para não esquecer. Outra coisa, já ia me esquecendo de um ponto importantíssimo. Eu falei com vocês da questão da videoconferência, né? Eu falei? Ou será que eu pulei essa parte, que é uma parte mega importante? Falei? Então, a questão da videoconferência, né? Muitas vezes, ela acaba sendo um requisito essencial para a questão do próprio ato notarial em si, né? É importantíssimo a gente perceber. E a videoconferência, ela é realizada pelo sistema e-notariado. A parte, ela acaba recebendo um link e ela clica naquele link, muitas vezes, entra naquela videoconferência. A videoconferência costuma ser bem rapidinha. É uma questão, assim, que, de fato, vamos dizer assim, é só mesmo para pegar o consentimento. Ah, vocês querem, não querem, pronto, acabou. Depois de 5 minutinhos, bem rápida. Só que nesse ponto da videoconferência, também acabou, até a Carla Watanabe, que é uma tabeliã aí de São Paulo, não sei se vocês conhecem ela é uma tabeliã fantástica. Ela acabou trazendo um posicionamento seguinte, que muitas vezes essa questão da videoconferência pode acabar fazendo com que as pessoas mais idosas, eventualmente, ou pessoas vulneráveis em alguma circunstância, acabem ficando, vamos dizer assim, mais vulnerabilizadas ainda. Porque você não sabe se, na verdade, por uma videoconferência, se tem pessoas aqui ao meu redor, se eu estou sofrendo algum tipo de coação. Então, esse próprio contexto que ela acabou falando, né, desse perigo, né, da videoconferência, acaba sendo algo que a gente também precisa sopesar, né, obviamente. E aí, aquela outra estrelinha que eu falei, né, que todos os atos processuais, atos notariais, desculpa. Por que todos? Porque existe uma certa dissidência, até mesmo doutrinária,
né, enfim, da possibilidade de realização do testamento por meio desse ato. Né? Essa questão do testamento é algo, enfim, que outro dia vocês podem fazer um dia só de testamento para ver essa questão do e-notariado, né, pelo testamento, porque muita gente fala assim, para a realização do testamento existem uma série de requisitos essenciais para só um minutinho. Uma série de requisitos essenciais para a própria validade do ato. Isso significa que, nesse contexto, né, de e-notariado e tudo mais, pode ser que aquela parte ela não cumpra os requisitos necessários do testamento. Então, o primeiro ponto, né, beleza, são todos, mais uma estrelinha que pode ser que o testamento em si tem essa questão, né, em relação ao e-notariado. Então, beleza. Falamos da videoconferência, falamos de todo esse contexto, né, do provimento 100, e o mais curioso, assim, da gente pensar também. Em 2018, o IBGE ele acabou lançando, né, que 20% dos divórcios no Brasil são esses realizados em cartório. E aí eu até lanço aqui para a gente, já até para finalizar. Porque será que com o sistema e-notariado a gente vai ter um maior índice, de fato, de divórcios consensuais? Até mesmo, né, nessa onda de desjudicialização, de acordos, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente foca muito na questão dos acordos, da mediação, né, obviamente nesse contexto de família, e o ato notarial, aí só trazendo mais uma informação, e aí eu finalizo mesmo, que eu acho que eu já estou passando do meu prazo aqui. Esse ato notarial, né, de acordo com o provimento 100, ele vai ter, obviamente, uma natureza de ato, enfim, de um instrumento público. Mas acaba que o CNJ ele também lançou o provimento 103, que ele dispõe a possibilidade, né, de uma autorização eletrônica de viagem nacional e internacional de crianças e adolescentes até 16 anos, desacompanhados de um de seus pais, enfim. Nesse contexto do provimento 103, ele falou que iria ter um módulo específico lá dentro do e-notariado para a realização dessa autorização de viagem. Só que, de uma forma até um pouco incoerente, né, ele acabou falando aqui que o próprio ato, né, realizado, essa autorização de viagem, ela teria a natureza de instrumento particular. Então, assim, eu trago essa dúvida aqui para vocês, né, que de fato é algo que o provimento 103, ele deu um prazo, aí sim ele teve uma vacácio, né, ele teve um prazo de 60 dias para que houvesse essa implementação do sistema e-notariado, só que também trouxe um outro ponto nebuloso aí, né, porque embora tenha o sistema e-notariado, ele acaba criando raízes, e essas raízes podem depois, né, surgir outras coisas para além dessa questão da autorização de viagem para crianças e adolescentes, que teria essa questão, né, de instrumento particular, que é bem questionável pelo meu posicionamento. Então, vou ficando por aqui, a gente pode ficar debatendo e tudo mais. O meu posicionamento que eu passei para vocês é um posicionamento de uma advogada, né? Obviamente, a consulta do tabelião, muitas vezes, para ver o posicionamento desse tabelião é essencial. Então, agradeço fortemente a possibilidade da gente estar aqui batendo esse papo. E agora a gente fica aqui, agradeço a OAB Taubaté, doutora Cleição, doutor Sérgio, todos vocês que estão aí comigo. Agora vamos bater esse papinho. OAB Tatuapé. Tatuapé. Eu falei Taubaté porque eu acho que a Carla Watanabe estava na minha mente. Ela é de Taubaté. Aí estava na minha mente. Depois... Não, desculpa, gente. Realmente, imagina, ficou na minha mente. Eu falei assim, eu acho que a Carla Watanabe, eu acho que ela não é, na verdade. Então, quer dizer, mas, desculpa aí. É parecido. É parecido. Não, foi um lapso aqui mesmo. Desculpa, gente. Ó, eu coloquei o provimento 100 do CNPJ, do CNJ. Olha eu também, CNPJ, do CNJ. No chat, tá? E a doutora Rita também colocou lá da comissão, lá no nosso grupo de WhatsApp. E também quero registrar aqui a presença da doutora Marisa Souza, que é presidente da comissão da OAB Concilia, da doutora Carla Janaína Rocha Marques também, que ela é presidente da OAB da escola. E também o Dr. Santiago Ramon Borges Gisbert,
também, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente, tudo aqui da OAB Tatuapé. E aí eu tô mencionando que eles chegaram depois. Tem uma pergunta aqui, mas eu também tenho perguntas. A doutora Tina perguntou se o nosso token, se o nosso certificado de advogado vai servir, mas pelo que eu entendi, acho que não, né? Porque vai ser pelo celular, não é isso? Eles que vão disponibilizar? Na verdade, esse certificado, pelo fato dele ser o denominado ICP Brasil, ele é válido sim. Mas, caso você não tenha ele, é uma outra possibilidade você fazer essa assinatura eletrônica notarizada pelo meio, né, obviamente, desse certificado eletrônico notarizado. Que aí seria, de fato, o único momento que você precisaria comparecer, de fato, até o tabelionato para realizar esse certificado. Lá você tem uma biometria, eles tiram uma foto, tem um prazo de duração, né? Obviamente é um certificado com prazo. E aí, através desse certificado lá do tabelionato, né, que você vai lá para realizar, você tem no seu celular. Eu tenho o meu certificado, esse aqui, né, do ICP, esse de advogado, e eu também tenho o meu do celular. Então, eu acho que é interessante, eventualmente, a gente já ter os dois, justamente por conta, né, porque vai que o seu dá algum problema. Opa, meu telefone ligou, alguém ligou aqui para mim, gente, desculpa. Então, vai que, de fato, né, você tem algum problema. Então, eu acho que nunca é demais, né, você ter também o de lá. Até mesmo para você ver o procedimento e poder... Opa, gente, desculpa, tem alguém me ligando aqui, ligou 2 vezes. Justamente para você comparecer até o cartório e saber o trâmite, para você também poder falar para o seu cliente como que é o trâmite, para ele saber e tudo mais. Eu fui pela... Gente, é a terceira vez que alguém tá... A pessoa deve estar uma situação urgente. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi, porque eu ainda não fiz o divórcio virtual aqui em São Paulo, eu ainda não pratiquei esse ato. Mas eu faço inventários, faço divórcio extrajudicial e, assim, eu faço dessa maneira mesmo. Eu mando tudo por e-mail, né, para o escrevente. E aí, no dia que ele agenda, eu levo os originais, né? Eu envio tudo em arquivo PDF para o e-mail dele. Geralmente, pago até antes, né? O meu cliente paga até antes, ou pode pagar lá no dia também. Mas aqui em São Paulo, eu acho que eles não aceitam, só aceita cartão de débito. E eu não sei se aceita cheque, pelo menos no qual que eu trabalho. Ou é dinheiro ou é cartão de débito. Ou pode fazer transferência também, o TED, faz um dia antes, de que eu acho até melhor. Então, assim, isso eu já faço, né? Assim, agora eu fiquei... Esse certificado digital, doutora Patrícia, que você falou, no celular, é deles. A gente tem que ir lá... Então, assim... Por exemplo, eu já fico prevenida, é isso? Eu já vou lá, converso, vejo qual é o sistema, ou cada cartório eu tenho que baixar um aplicativo? Você vai ter que comparecer num cartório, né, num ofício de notas. Não são todos ainda que têm essa possibilidade de fazer os registros. Então, é bom analisar, né, no site do e-notariado, que lá tem enfim, todos os cartórios que já estão, obviamente, disponibilizando essa questão de emissão do certificado eletrônico notarizado. Então, você chega lá, né, e você... gente, me deu até um lapso aqui agora. Você chega lá e você vai realizar o seu ato... Enfim, você vai lá, vai entregar um documento, né, obviamente. A pessoa vai fazer o seu cadastro e por ele, né, você vai realizar os seus atos depois normalmente, né? Se você vai ter um aplicativo e a questão toda é a seguinte, você vai fazer em qualquer lugar, por exemplo, eu fiz aqui no Espírito Santo, eu posso ir em São Paulo, que eu já tenho o meu certificado eletrônico notarizado. Eu não preciso ter um por cartório, não. É justamente isso também que foi interessante, porque você vai uma vez, né, em um cartório que tiver, assim, enfim, que realizar essas emissões, e nos outros você já tem o seu certificado. Não precisa a cada vez
porque senão seria muito contraproducente, né, a criação desse certificado. Se você toda vez tivesse que ir, por exemplo, num cartório diferente para poder ter esse certificado. Então, ele é bem interessante que você faz uma vez, independentemente do lugar, e ainda consegue, né, realizar os atos. E o mais interessante, né, que nesse contexto em si, até mesmo pessoas que eventualmente estejam fora do Brasil podem realizar, né, se elas tiverem desse token, né, ICP Brasil, ótimo, né, não tem nem o que dizer, mas se ela eventualmente tiver esse certificado eletrônico notarizado, nada impede também, né, que ela faça aqui no Brasil, né, normal, e depois vá e consiga lá de fora realizar os atos notariais. Eu costumo falar essa coisa de fora do Brasil, porque hoje em dia é tão comum a gente ter relações que as pessoas, né, uma pessoa, por exemplo, assim, tá lá nos Estados Unidos, foi lá, né, essa coisa de ganhar a vida e deixou a família aqui, por lá acabou arrumando outra pessoa para chamar de amor e aí se divorcia daqui. E aí tem aquela questão de procuração, que é justamente, né, a questão da exceção do comparecimento presencial, via de regra no cartório, né, que é a questão do divórcio por procuração. Então, nesse contexto que a gente está falando de um sistema eletrônico e tudo mais, me parece que houve até mesmo uma mitigação dessa necessidade de divórcio por procuração, porque, via de regra, era que a pessoa não podia comparecer ali presencialmente, né, enfim, diante do tabelião mesmo. E agora, com esse contexto de poder assinar e ainda fazer a videoconferência onde quer que ela esteja, do mundo, então isso me parece que, a não ser casos específicos, né, de, enfim, alguma questão física, não sei, né, mas me parece que houve uma forte mitigação dessa questão do divórcio por procuração. Achei interessante também a questão da emancipação, né, para poder fazer o divórcio, né, do adolescente entre os 16 e os 18 anos. A competência também territorial ficou assim, como a doutora falou, não tem resposta, né? Porque tem a lei, então fica no que o dono do cartório decidir, conforme o que você escolher. Inclusive, eu tenho sugerido, né, muitas vezes, para que as pessoas, se tiver essa possibilidade, realizem no domicílio das partes. Né? A gente sabe que tem uma questão, né, que hoje em dia tem uma certa também mitigação, muitas vezes, né, daquela vida em comum no mesmo domicílio conjugal, né, do 1566, do Código Civil. Então, nesse contexto, ainda que seja, vamos dizer assim, o casal, né, que está se divorciando, eles tenham 2 domicílios, né, que algum deles, porque eu acho que isso cria não sei, me parece uma maior raiz ali naquele, né, essa questão do domicílio em si. Parece que cria uma raiz maior para até mesmo negar, evitar, muitas vezes, essa questão de nulidade futura, né, pode ser que porque muitas vezes o consenso das partes, isso não significa que não tenha animosidade. Então, pode ser, né, que tenha uma questão barganhada, e aí depois a pessoa vai falar que tem uma nulidade, que divórcio, que, enfim, não valeu por uma questão específica, né, que a gente pode falar que também tem a questão da partilha de bens. Então, nesse contexto todo, eu acredito e eu sugiro até que seja realizado, se puder, né, obviamente, no domicílio das partes, que eu acho que evita problemas, porque a gente sabe que tem corrente para lá e para cá. Então, nesse contexto, mas isso eu falo até mesmo de um divórcio sem partilha de bens em si, né? Obviamente. Porque quando tem a partilha de bens, o provimento 100, ele estabeleceu até mesmo, entre aspas, competência estadual, que falou que se você tem dentro de um mesmo estado vários bens imóveis, por exemplo, você pode escolher qualquer dos municípios. Então, também tem essa previsão, inclusive, né, que também está sendo bastante criticada pelos tabeliães. Então, eu acho muito interessante a gente pensar que tudo isso, né, acaba sendo uma fonte de dúvida, né, inclusive para a gente, né, se está trabalhando, muitas vezes, para a gente entrar em contato, muitas vezes para saber o posicionamento, porque essa questão da competência está bem complicadinha, né? É bem interessante a gente pensar isso e mais. Eu até acabei nem comentando, porque a questão da competência, né, que foi estabelecida pelo provimento 100, acabou sendo estabelecida justamente para evitar uma questão de guerra fiscal.
Nós sabemos que, por exemplo, né, no inventário, o ITCMD de alguns estados são mais baratos do que de outros. Então, isso significa que, para evitar uma guerra fiscal, porque eu, por exemplo, se tivesse um ITCMD mais barato em determinado estado, é óbvio que para evitar, né, para atenuar os custos dos meus clientes, eu iria lá nesse estado, se isso fosse possível, viável e tudo mais, como aqui no meu estado muita gente acaba fazendo, que se mora ali mais ou menos na divisa com a Bahia, que tem o ITCMD mais barato do que o Espírito Santo, o pessoal vai lá, faz o inventário, né, porque essa questão dos bens móveis, muitas vezes, a competência tributária é do lugar que você faz o inventário, né, via de regra, né? Então, quer dizer, toda essa questão a gente pode perceber que no final das contas, teve um fundamento, né? O provimento 100 estabeleceu, porque como ele é bem geralzão, ele significa, enfim, todos os atos, inclusive que pode ter incidência tributária, eu acho que ele fez isso com essa finalidade de evitar essa guerra fiscal, enfim. Teve uma boa vontade, mas agora ninguém consegue se entender mais. O pessoal está elogiando muito aqui no chat. A doutora Estelejanes Carvalho, da Comissão de Direito Sistêmico do Espírito Santo, ela deixou um abraço e falou que tinha que sair, tá, doutora Patrícia? E assim, a questão também da videoconferência, eu achei interessante e achei mais interessante ainda a sua preocupação em relação aos idosos, né? Aqui em São Paulo, acho que em todo o Brasil, talvez em alguns municípios do interior, dependendo da região do estado, possa ser que ainda não esteja acontecendo as audiências virtuais, por questões de conexão, por questões financeiras e outras mais. Mas aqui em São Paulo eu já participei de várias audiências virtuais e funciona dessa maneira mesmo. Eles mandam para o e-mail um login, né? E aí no dia você entra 20 minutos antes pelo celular ou pode ser pelo computador também. Então, assim, cada vez mais eu acho que vai reduzindo custos, né? E vai otimizando também o tempo do advogado. E nunca poder esquecer, né, que sempre precisa de um advogado, mesmo com essas facilidades todas, porque de início, às vezes a gente fica um pouquinho assim, porque é novidade, a gente está se adequando, mas assim, sempre acaba vindo a contribuir, né, e vai aproximando as pessoas, como mesmo a doutora falou, uma pessoa que pode estar, né, nos Estados Unidos, em outro país, ele vai ser beneficiado por essa situação que veio agora, né, do divórcio virtual pelo e-notariado, com esse provimento 100. Então, ele acaba vindo aproximar as pessoas, otimizar o tempo e reduzir custos. Talvez custos, os emolumentos, as taxas continuam as mesmas, né? Todo ano ela sofre aumento, né? Ela sofre um reajuste. Mas eu digo o custo de você não ter que ir lá, principalmente aqui em São Paulo, que às vezes dentro do próprio bairro, você, às vezes assim, como é que é? Com trânsito ou sem trânsito? Sem trânsito é 5 minutos, com trânsito é 30, 40 minutos, no bairro, entendeu? Então, assim, aqui em São Paulo isso ajuda muito, porque aqui é como se fosse uma outra viagem que você fosse fazer. Então, assim, eu tô gostando muito dessas audiências virtuais, porque, nossa, eu tive uma audiência trabalhista que do Tatuapé, onde eu tô, para lá, geralmente eu gasto 1 hora e 15, né? Assim, mais ou menos, sem nenhum imprevisto, 1 hora. E a audiência eu fiz de casa mesmo, estou de home office, em 20 minutos. Eu, na minha própria casa, eu economizei combustível, tempo, estacionamento, e fora o estresse, que às vezes você chega lá, a audiência atrasa, entendeu? Então, assim, eu vejo que vem para ajudar. Os prejuízos talvez vão ser notados, né? Como mesmo você mencionou da questão do idoso, que pela videoconferência, de repente, ele pode estar sendo pressionado, coagido, ameaçado, e você não consegue identificar isso, porque a câmera, ela mostra, né, isso aqui,
Isso, só se de repente o responsável, o tabelião, pede, ó, vira aqui o celular, quero ver quem que tá aí no ambiente, como é que tá, né? Porque teve uma audiência que o juiz pediu para mostrar o ambiente, porque era trabalhista, então ele queria ver se a testemunha não estava ouvindo o que estava falando, entendeu? O advogado. Então, assim, ninguém sabia. Ele falou assim: vira que eu quero ver quem que tá na sala, no ambiente. Como é que você vai falar ao vivo? Corre, vai lá para outra sala, se esconde. Não dá, entendeu? Às vezes você tenta fazer mímica, a pessoa não vai entender. Eu ainda não sei a linguagem dos sinais, né? E às vezes o cliente também não sabe. Então, o juiz está acreditando que você está falando, aí você vai virar a câmera não tem jeito, você pega lá a testemunha junto ouvindo. Então, assim, eu gostei muito, até porque a doutora é presidente da comissão, né, do idoso do IBDFAN, então tem esse cuidado maior. E eu achei, assim, muito interessante. Eu quero saber se alguém... deixa eu olhar aqui no chat se tem alguma pergunta. Agradeço os ensinamentos. Inclusive, só pegando um gancho, só pelo que você falou, nessa questão de eventualmente mostrar e tudo mais, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, o CNJ, né, também editou uma recomendação, que foi a recomendação 46. Eu até escrevi um texto lá para o Conjur, que está lá falando dessa recomendação, que é o seguinte, né? Muitas vezes, quando você está diante de uma pessoa idosa, né, uma recomendação para a tutela dos direitos da pessoa idosa no próprio tabelionato, né, no próprio cartório, porque pode ser que esteja, enfim, uma pessoa idosa esteja sofrendo uma violência patrimonial, por exemplo, né, sei lá, uma doação que esteja pretendendo, né, qualquer objetivo, né, de patrimonial em si, até mesmo o testamento. E lá nessa recomendação 46, a expressa disposição que o tabelião ele pode pegar, né, pode inclusive tomar as medidas que ele considerar cabíveis para evitar, né, muitas vezes, essa questão dessa violência patrimonial. E dentro dessas medidas, né, obviamente, essa questão da videoconferência me parece bastante crucial, porque se o tabelião acabar percebendo que aquele idoso, muitas vezes, né, aquela pessoa não está dando o seu consentimento, não está se mostrando, assim, de fato, de acordo com aquele ato que está pretendendo, né, realizar, eu acredito que o tabelião ele pode determinar o comparecimento pessoal. Eu acho que isso, a própria recomendação veio nesse sentido. Eu acho que é algo que seria bastante interessante, porque aí o tabelião poderia extrair, de fato, como, por exemplo, a doutora Carla Watanabe, que eu estou falando, e que ela fala, né, que normalmente conversa com a pessoa para tentar, de fato, extrair se ela quer fazer, por exemplo, aquele testamento, né, sendo uma pessoa idosa, extrair a vontade dela de fato. Então, ela faz isso, mas muitos tabeliões que a gente conhece não fazem, né? Eles não fazem. Então, essa recomendação também veio muito bem a calhar, embora ela tenha sido apenas até 31 de dezembro desse ano, que para mim não faz muito sentido, porque essa recomendação deveria ser vigente eternamente, né? Vamos dizer assim, porque é algo que está aí justamente para tutelar os direitos, né? O próprio tabelião pode comunicar a Defensoria Pública, o Ministério Público e tudo mais. Então, vem muito bem a calhar também nesse contexto de virtualização, né? De desmaterialização realmente dos procedimentos extrajudiciais. Doutora Patrícia, eu quero agradecer e também já vou fazer o convite para nós podermos estar fazendo uma próxima webinar falando em relação ao idoso, violência patrimonial, questões de relação a uma pauta sobre o idoso. Acho bastante interessante, né? E também queria mencionar que tem uma advogada. Será que ela saiu? Então, ela acabou de sair. Doutora Yasmin Assis, ela estava aqui agorinha e ela é capixaba. Ela é de Espírito Santo. Acho que ela não sei se é Vitória Vila Velha. E ela até comentou no chat, não sei se a doutora viu, que ela falou que ela é capixaba. Isso aí eu já sei porque ela é da comissão.
Eu já sei que ela é capixaba. Olha que bacana. Ah, Yasmin, tô vendo aqui, também sou capixaba. E foi uma luta para parar de confundir Tatuapé com Taubaté. Eu vou ver até de onde é a Carla Watanabe, porque eu acho que ela é de Taubaté, e aí eu confundi a parada toda. Mas, sim, é horrível, né, confundir, mas Não, realmente... tranquilo. É. A doutora Carla, ela é do 28º tabelião de notas daqui de São Paulo. Eu não a conheço, mas eu sei que ela é do 28º. E qual é a cidade? Gente, qual é o local? São Paulo É São capital. Paulo mesmo? Eu Ah, tá. Então acho que ela só mora. Engraçado, gente. Porque ela me falou que morava em uma outra cidade, então agora eu confundi tudo. Então, enfim, engraçado. Eu até achei que fosse dessa outra cidade que ela trabalhasse lá. é da capital. Ela é titular concursada do 28º tabelião de notas da capital e faz parte da diretoria do CNB São Paulo desde 2008. Joia, entendi. Ótimo. Pois é. Desculpa, né? Enfim, me perdi, mas acontece, né? Não, mas tranquilo. Pode É. ficar tranquila. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer que foi muito bom seus ensinamentos, super atualizada, né? Eu gostei demais, né? Assim, falou de vários detalhes das partes mais importantes, né? E como eu vi, a doutora super atualizada e foi muito esclarecedor esse assunto, até porque é um assunto, o divórcio a gente já está acostumado, mas esse provimento sem, né? Ele foi agora dessa pandemia, se eu não me engano, eu não sei se ele é de junho ou De ele é maio, de 26 de maio. maio. Isso, de maio. Então, assim, ele está bem recente e nós continuamos na quarentena. Então, meu agradecimento. Doutor Sérgio, passa a palavra para a doutora Patrícia e depois o doutor finaliza, né? Então, tá, doutora Patrícia, já vai ficar o meu convite para a próxima, tá? E, mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo um pouco do seu conhecimento. Bem, eu que agradeço, doutora Cleizão. Para mim foi um prazer, né, bater esse papo aqui com vocês. Conte comigo para quando precisar, para falar também de outros assuntos, né, como você sugeriu. Fico à disposição, né, obviamente. E a gente vai se falando, se alguém quiser bater um papo comigo para depois, alguma questão, alguma dúvida e tudo mais. Meu Instagram também é Patrícia Novaes Calmon, se alguém quiser ir lá para a gente continuar o papo para além, né, também é bem interessante. E agradeço a OAB Tatuapé, né, pelo convite, a Comissão de Direito de Família, e foi muito legal mesmo. Para mim foi uma honra. Obrigada. Eu esqueci de mencionar uma coisa, doutor Sérgio. Eu esqueci de mencionar que a doutora Patrícia, ela é coautora de um livro de direitos humanos que foi lançado agora recentemente. Doutora Patrícia, poderia falar um pouquinho do livro, mostrar o livro para gente, por favor? Sim. Deixa eu ver aqui. Bem, foi desse livro, o Controle de Constitucionalidade e Direitos Humanos. Nele, eu acabei abordando a questão das diretivas antecipadas de vontade, né, e do idoso, obviamente numa ótica que a gente tem uma convenção interamericana e também, né, a questão do Conselho Federal de Medicina, que autoriza a prática, né, do testamento vital e tudo mais. Então, se alguém também quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema também, quiser dar uma olhadinha no próprio livro, tem até um link promocional que eu estou fazendo. Aí pode falar comigo também lá no Instagram e tudo mais. E fico à disposição. Também tem os artiguinhos, né, lá do IBDFAN, né? Então, quer dizer, fico à disposição para bater um papo com todo mundo, fico à disposição da doutora Cleizan quando precisar. E também agradeço a todos vocês que estão aí com a gente. Eu agradeço mais uma vez. Eu coloquei no chat o Instagram da doutora Patrícia, é @ Patrícia Novaes, com I, tá? Calmon, com N. Sigam lá a doutora Patrícia para estarem atualizados sobre os temas, né? Família, idoso. E se por um acaso alguém quiser saber do livro e não conseguir falar com a doutora Patrícia também, pode falar comigo que eu faço o intercâmbio aí, tá bom?
eu passo a palavra para o doutor Sérgio Islam, que está representando aqui a diretoria da OAB. Muito obrigada, doutor Sérgio, pela sua presença. Doutora Patrícia Novaes Calmon, só temos a lhe agradecer pela sua participação nesta noite maravilhosa. Um tema, como a doutora Cleição mesma colocou, de extrema importância para a advocacia, para os profissionais da advocacia, pouco conhecida e com muitos recursos que vai proporcionar a esses advogados realmente uma vantagem enorme. Então, agradecemos de coração a sua participação, queremos tê-la de volta em outras possibilidades, outras oportunidades, e aí a doutora Cleição fará a ponte com a senhora, e a tecnologia, graças a Deus, nos permite que, mesmo estando em outro estado, esteja tão próxima de nós, né? Então, muitíssimo obrigado mais uma vez. Parabéns, doutora Cleição, pelo convite, pelo tema, por trazer a doutora Patrícia até nós, a toda a sua comissão de Direito de Família. E também agradeço a participação de todos que aqui estão conosco. Cumprimento mais uma vez os presidentes de comissões, o nosso querido doutor Jarbas, que faz parte da diretoria nossa aqui do Tatuapé, e todos os participantes tenham uma excelente noite. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.